Bem, pessoal, agradecemos o professor Marcos Daniel. Vamos agora compor um pequeno debate aqui, que não vai dar para a gente abrir para vocês participantes, mas quero convidar, então, os palestrantes de agora, o Marcos Daniel, o professor Roberto Lamberts e o professor Luiz Carlos, para sentar aqui, vão ter acesso ali aos microfones. Nós vamos dirigir algumas perguntas a eles, mas, em primeiro lugar, nós vamos abrir a palavra. Eu vou convidar o nosso convidado especial, que é o engenheiro Fábio Vilas Boas. O engenheiro Fábio Vilas Boas é diretor técnico da Tecnisa, em São Paulo. Ele foi o coordenador da revisão da norma de desempenho na versão atual que está em vigor, num processo bastante complexo que foi a revisão, e é atuante também no Sinduscom São Paulo, onde coordena o Comitê de Meio Ambiente do Sinduscom e trabalha intensamente no Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscom São Paulo. Eu quero iniciar esse pequeno debate que nós vamos fazer aqui pedindo o depoimento do Fábio, que teve não só a experiência de coordenar a norma, que foi uma baita experiência, como se diria aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas que, antes até de fazer esse papel, ele já vinha, desde a publicação da primeira versão da norma, trabalhando para implantar a norma na empresa que ele dirige, a Tecnisa, e viveu todo esse processo de implantação. Então, o depoimento que a gente quer ouvir do Fábio é: onde estamos e para onde vamos, Fábio? Né? O que nós tivemos de ganhos com a norma de desempenho até agora, nesses 5 anos que ela está em vigor? Qual é o balanço que a gente pode fazer até aqui? E o que nós temos pela frente na linha do desempenho? Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a Paulucci, as figuras do Germano, do Renan, do Juan. Eu acho que só eu fiz uma colinha, porque eu vim aqui para assistir a palestra. Essa história de eu vir dar palpite aqui não foi combinada, né? Então eu fiz uma colinha para não esquecer de nada. Mas eu vou falar, o Marcos Daniel acabou de citar o público aqui. Eu nunca vi nada igual, gente. Eu acho que só isso aqui já valeu a norma de desempenho. Porque juntar um grupo de pessoas numa tarde de dia de trabalho, nesse volume, para ouvir coisa técnica, só vocês aqui, cara. Nunca vi nada igual. Parabéns. Eu acho que isso já vale o esforço que a gente fez, né? Eu vou falar um pouquinho da revisão. A gente está falando na revisão, está todo mundo que não consegue nem cumprir o que já está existindo, a gente vai revisar, né? E foram feitos, a Maria Angélica coordenou um trabalho junto aos Sinduscom, CEBICs, Secovis e outras entidades, as universidades todas aqui, todos os que palestraram, participaram desses eventos, e a gente queria levantar aquilo que a gente entendia que era necessário ser revisto, qual era a visão dos usuários, dos projetistas, dos fabricantes, de todo mundo, em relação à norma e aquilo que a gente sentia. E uma boa impressão que nós tivemos é, primeiro, existe uma maturidade absurdamente maior do que nós tivemos durante as primeiras revisões da norma. Essa norma, a primeira versão dela, acho que é de 2005, a primeira versão que seria publicada, chegou em 2005, entendeu-se que o mercado não estava maduro, se fez uma versão para 2008, 2008 essa versão iria vigorar a partir de 2010, chegou em 2010, saíram correndo para me eleger lá, para dizer, nós não estamos preparados ainda, precisa revisar. Essa norma, que era para ser publicada em 10, demorou praticamente 3 anos para ser publicada, né? 2013 é a publicação, e ainda tem gente dizendo que está surpreendida, né? Eu estava vendo ontem o Jornal Nacional e eu vi lá o Borner falando, nós vamos ter 2 graus aqui no Rio Grande do Sul e 36 lá no norte, né? Isso é uma consequência da dimensão desse país. Quando a gente fala em diferencial de clima, já é absurdo. Quando a gente fala em diferencial de conhecimento, diferencial de preparação, de infraestrutura técnica, laboratórios, empresas, fornecedores, projetistas, esse diferencial é ainda pior, né? Então, acho que a norma tem uma função muito importante de trazer conhecimento, de igualar, né? A gente ter oportunidade de poder ver apresentações como essa.
Eu que mexo o dia inteiro com isso já há muitos anos, venho aqui e aprendo um monte de coisas. Então, aqueles que não estão tão familiarizados, certamente, aproveitam muito mais. A norma ainda, infelizmente, para a maioria dos casos, é vista como um castigo, né? Fala, poxa, minha vida já é uma desgraça e ainda vou ter que seguir essa norma, né? E isso, infelizmente, é um problema cultural nosso. A gente entende que o sistema normativo, as obrigações, as legislações, todas as regras que a gente tem, é uma chateação que a gente tem que aguentar, faz parte das nossas obrigações. Quando, na realidade, no mercado como o nosso, onde um cliente entra num apartamento decorado que não tem nada a ver com o apartamento que será entregue, né? Nem o sistema construtivo é o mesmo, a decoração às vezes custa mais caro do que o apartamento que vai ser entregue, e o cliente vai escolher o quê? O que ele está vendo, não o desempenho, não a qualidade, não o que está incorporado. E a gente quer se diferenciar dos outros achando que a norma é castigo, né? O dia que você chegar num estande de vendas e tiver escrito assim, o meu desempenho acústico, o isolamento da minha fachada é tanto, o meu conforto técnico é tanto, o custo de manutenção desse apartamento é tanto, vai no meu vizinho e vê se é igual. Aí você vai poder vender um produto mais caro, melhor. Ninguém tem dúvida quando compara um carro que faz 6 km por litro e outro que faz 15 km por litro. Ninguém tem dúvida de qual é melhor. É um desempenho. A gente viu aqui o professor Marcos mostrando aqueles catálogos que foram implementados nas normas e tal, cheio de parâmetros de desempenho. Resistência, absorção, isolamento térmico. Você pega um bloco, se você, quem não é do ramo, né, pega um bloco, olha em relação ao outro e fala, bacana, um parecido, tamanho mais ou menos igual, o jeitão, tem um formato assim, tem um formato assado. O que você está comparando? Nada, você não sabe o que você está comparando. Mas quando você vê indicadores de desempenho específicos, é evidente qual tem um desempenho melhor que o outro, né? É evidente como é importante o detalhe, né? A gente pensa lá que a paredinha assim, o desenho assado, isso aí é uma massinha que dobrou, passou numa extrusora lá e saiu o bloco. Quantas tecnicidades a gente tem aqui que influenciam no desempenho final da estrutura, do sistema como um todo, né? Então, isso é uma questão super importante. E a gente fala, custa muito caro, né? A Maria Angélica me contou uma história hoje bem interessante, que o Juan, ao contratá-la para fazer todos os ensaios de caracterização do... Nem sei se eu posso contar essa história, se não puder, desculpe aí. Mas ao fazer, então, todos os ensaios de caracterização do desempenho da Paulusi e preparar a empresa para o desempenho, o Juan teria dito, já disse que pode contar, teria dito, Maria Angélica, estava fazendo as contas e todos esses ensaios custaram o valor do Porsche. Né? E a Maria Angélica teria dito, não, mas eles vão valer, né? Você vai estar à frente, você vai ser inovador, você vai trazer uma nova condição para a sua empresa. Então, eu realmente espero que você possa comprar uma Porsche com todos os ganhos que você teve com esses ensaios. E provavelmente vai chegar um dia que você vai dizer, não, a Porsche nem é tão importante, tem outras coisas muito mais importantes que a Porsche. E foi ali no Café da Cultura, ele dizia, tu te deste conta que foi um Porsche nisso tudo? O Porsche, não, ele vai perceber com o tempo que a Porsche nem é a coisa mais importante. Eu, nesse momento, não lembro de nada para citar para vocês que é mais importante que uma Porsche. Mas tem. Tá? Tudo bem, espero que você... Bom, outra coisa em relação ao desempenho, todo mundo acha que desempenho agrega custo, né? Todo mundo fala, custo, mais coisa, agora vou ter que enxergaria o bloco, agora vou ter que usar um novo isolante e tal. Desempenho é justamente o contrário de custo, né? Desempenho é o que é necessário para obter aquele resultado. Como eu obtenho o melhor resultado com o menor esforço, com o menor custo? Fazendo desempenho, tendo conhecimento, ensaiando. Não é achismo, acho que vai ficar legal, não. Ensaia, ficou legal? Não deu certo, joga fora. Um país como o nosso, que não investe em tecnologia, não investe em pesquisa, gasta em recurso. É ao contrário, né? Você vai numa universidade americana, nós estivemos visitando agora lá o Vale do Silício, Stanford, o cara tem, o departamento de engenharia civil de Stanford tem 65 milhões de dólares por ano para investir. Eu acho que a universidade inteira aqui não tem isso, né? Então, por que os caras estão na frente? Por causa de ter conhecimento. O cara
investe, testa, vê o que é melhor, vê o que funciona, vê o que não funciona e extrai o melhor resultado. O que mais tem de bom aqui? Bom, outra coisa é em relação ao projeto e uso, né? Acho que o Lambert falou disso. A gente pensa que vamos economizar no custo, né? Porque isso tem um benefício, vou vender mais barato, o cara vai ter mais acesso, tem uma pirâmide maior. Na área comercial, o peso entre custo e uso é mais ou menos 20-80. Você gasta 80% do custo de uma edificação ao longo dos anos de vida útil dela. E só 20% na concepção original. Então vamos fazer uma continha bem burrinha. O que é mais inteligente? Né? A gente investir num produto que tem um custo de operação menor, ou a gente fazer um prédio baratinho e que o cara, 80% do custo vai gastar muito mais. Não preciso, né? A gente não tem restrição aqui. O país, agora o Marcos Daniel falou em sísmica aqui, eu fiquei até com dor no peito, né? Porque se fizer chacoalhar esse país aqui, cai tudo. A gente não tem prédio preparado para isso. É um país abençoado, nunca teve sismos grandes, não tem desastres naturais, a gente não sabe o que é, não tivemos guerras significativas, a gente não sabe o que é restrição, né? A gente tem uma porcaria de uma greve de 3 dias e corre todo mundo para pagar 2 vezes o preço da gasolina. Imagine quando nós tivermos casas que não terão energia, né? A energia, se a gente tivesse um crescimento vindo sem essa crise que nós estamos vivendo, nós certamente hoje estaríamos racionando energia, não teríamos capacidade de atender a demanda, né? Então, uma casa eficiente, o Lambers colocou aquele bairro que vocês viram, né, o Jardim das Perdizes, onde 100% deles são Procel nível A, os empreendimentos, não os apartamentos, né? Você pode ter algumas unidades que não atendem em função de insolação, de algum tipo de implantação, e pela primeira vez o nosso cliente falou: o meu apartamento é nível B, por que eu estou pagando a mesma coisa que meu vizinho que tem nível A? Ou seja, o cliente começa a enxergar que aquilo tem valor, né? E a gente, infelizmente, é muito ruim de demonstrar isso, porque eu, em vez de dizer que o meu é A e tem alguns Bs, eu fico querendo, como o Lambert contou, esconder o B. Quando, na realidade, ele devia dizer: o mundo inteiro faz B e o meu é A, o meu vale mais. Né? O dia que a gente chegar nesse ponto, certamente a gente vai ter uma condição melhor. Nós fomos ver um prédio agora nos Estados Unidos, nessa história do prédio Net Zero lá, que o LEED, o sistema LEED de certificação é dinâmico, é um painel cheio de sensores, né, que mede uma série de itens lá do prédio, e ele diz se o prédio é silver, é gold, é platinum naquele exato momento, e ele grava esse track records, né? Então você, ao longo do mês, você sabe exatamente qual é a média que ele se comporta. Então, hoje em dia, as ferramentas de tecnologia, de sensoriamento, são muito baratas. Lidar com dados, hoje em dia, é muito simples e barato. A gente vai começar a trabalhar essa informação de uma forma muito mais precisa e retirar muito mais informação delas, né? Em relação ao Luiz Carlos, ele falou na parte de vida útil, né? E falou em relação ao cuidado do processo. Não adianta nada comprar um super bloco top de linha, trabalhar com as melhores argamassas e colocar um Zé Mané lá que não sabe assentar nada, né? Ou um engenheiro que não sabe como monta. Os detalhes são muito, muito importantes para esse desempenho. Projeto e obra, né? Existem 2 erros aí. Um problema primeiro é o projeto, e o segundo é o projetista também entender como a obra funciona. Não adianta o cara projetar uma solução para um cara que está pendurado no 15º andar fazer, que eu tenho que ter precisão de relojoaria. Não vou fazer, né? Ou não vou ter a mão de obra. Ou seja, esse alinhamento, cada vez mais, vocês vão ter depois uma apresentação da Priscila aqui, onde ela vai falar em BIM, cada vez mais projeto e execução têm que estar alinhados para que a gente obtenha os melhores resultados, né? E melhores resultados é uma coisa que o Lambert citou na apresentação dele, e também acho que o Marcos Daniel falou, não quer dizer que atende à norma que o cliente fica satisfeito, não são coisas amarradas, né? Tanto é que a primeira expectativa é que assim que a gente consiga atender o desempenho mínimo, a primeira iniciativa nossa seja aumentar o desempenho, né? Seja buscar parâmetros mais melhores de desempenho, mais restritivos de desempenho. E aqui a gente quer sempre jogar para o lado de baixo, ao contrário do que se faz no mundo inteiro. Então, eu acho que essa situação deve ser mudada rapidamente, né?
Que mais aqui? Deixa eu ver se eu esqueci. Bom, Marcos Daniel falou uma coisa agora que é super legal, que é a história do ensaio, né? Ah, faz, não deu certo, faz, não deu certo. Não adianta ficar tendo ideias malucas lá. Às vezes, aquela solução com um isopor desse que você compra papelaria tem um resultado muito melhor do que encher a parede de areia. Encher a parede de areia é uma coisa complexa, logisticamente falando, agrega peso, uma série de coisas, e depois você vai furar um quadro, sai ampulheta vazando areia na tua cara e tal. Então, esses testes que ele colocou, a gente sempre busca, qual é o primeiro efeito de acústica? Massa, então vamos pôr peso na parede, vamos grautear e tal. Mas, às vezes, não tem o melhor desempenho, né? O fazer e comprovar, né, é super importante. Outra coisa que eu achei muito legal, que vocês viram a apresentação do Marcos, é uma movimentação setorial, né? Quer dizer, o setor sentiu que a sua área de atuação, no caso aqui blocos e alvenarias e vedações, estava desassistida em relação ao sistema normativo. Infelizmente, ainda quem está na faculdade ou quem saiu agora há pouco, a gente não aprende nada de norma. A gente tem norma de 1980. Norma não está no currículo das escolas. Ainda não está, não sei se nas de vocês estão, mas que eu saiba não. Ou muito pouco, né? E é fundamental para que a gente vá para frente. Então, como eu tenho prazo curto aqui, já estou roubando o tempo dos outros, eu queria agradecer muito a vocês todos pela oportunidade de estar aqui e parabéns a todos os palestrantes, a Maria Angélica, a Pauluse pelo evento. Espero estar no próximo. Muito obrigado, gente. Obrigada ao Fábio. Obrigada ao Fábio. É sempre importante o depoimento dele. Viveu na prática tudo isso. Eu queria agora pedir aos nossos palestrantes que respondessem assim em 1 minuto, cada um a pergunta que eu vou dirigir a cada um. Queria começar com o professor Lamberts. O pessoal sempre fica um pouco preocupado, apavorado, na verdade, em dizer assim, eu preciso atingir o nível A de etiquetagem energética, o meu empreendimento vai encarecer, eu tenho que ter assim um super especialista junto com o projetista de arquitetura. Como é que é, na experiência que vocês têm no LabE, esses empreendimentos, Jardim das Perdizes e outros que vocês trabalharam, que atingiram o nível A? É muita mudança? É muito demais que precisa para atingir isso? O que precisa para atingir isso? Eu acho que precisa entender a métrica, né? Aplicar ela e internalizar o conhecimento dentro da consultora, né? Eu acho que foi o que o Fábio fez, né? Ele foi um parceiro do desenvolvimento da etiquetagem desde o início, né? Colocou prédios para a gente testar e começou a avaliar o preço, inclusive, das mudanças, né? E para diferentes níveis de empreendimento que ele estava envolvido, desde os flex lá até o top de linha, e começou a ver que, enfim, no flex talvez não vale a pena chegar no nível A, mas no nível B dá para chegar, e no top de linha o nível A sai de graça, praticamente, porque é só adequar algumas coisas, né? Então, eu acho que o que falta mesmo é a internalização desse conhecimento dentro das construtoras, dentro dos projetistas, né? Então, e dentro das escolas, certamente. De também. Conhecimento, na verdade, não é nem tanto de custo, né, mas de conhecimento de fato, né? Exatamente. Obrigada, professor Lamberts. Vou para o professor Luiz Carlos agora, sintetizando assim, se eu quiser trabalhar com uma alta probabilidade de atingir os 40 anos de vida útil numa fachada de alvenaria de blocos cerâmicos, sintetizando, o que eu faço? Acho que 3 coisas principais. Coletar o melhor conhecimento disponível, porque na área de durabilidade nem tudo está nas normas. Então tem muita coisa que às vezes estão em outras fontes. Então, ter certeza que eu tenho o melhor conhecimento disponível, fazer um bom sistema de projeto que esteja conversando com a execução, né, um pouco aí do que a gente disse, tem que transferir essas informações do lado para o outro e garantir que eu tenha alguns controles importantes da execução aí para poder assegurar alguns detalhes, porque o demônio mora nos detalhes, né? Então, em durabilidade, os detalhes são qualidade mora nos detalhes também, o demônio e a qualidade. Marcos Daniel, quando a gente faz alvenaria estrutural, é muito comum um projeto, principalmente se foi contratado da MMC Projetos, vir totalmente detalhado, né? Eu já conheço os memoriais, os projetos de vocês, com todas as especificações de bloco, de grout, de tudo, né? Mas quando a gente fala de alvenaria de vedação e você mostra as classificações novas da norma, etc., em geral eu pego projeto, às vezes projeto de vedação, que ele é um projeto de paginação, na verdade, né?
E quando ligam lá para a Paulus e digam assim, vou fazer alvenaria de vedação, em geral ninguém especifica os blocos de vedação, né? E a norma está trazendo classificações, especificações, características, etc. O que a gente tem que mudar na prática de projetar e fazer alvenaria de vedação? Porque ela é tratada meio assim, né? É vedação mesmo, não tem maior responsabilidade, eu posso fazer que não vai comprometer o edifício. Como é que a gente tem que tratar isso? Bom, Maria Angélica, isso, quando nós estamos trabalhando a norma brasileira de alvenaria de vedação convencional e racionalizada, nós falamos muito com a Cíntia lá, tu conhece, né, da Arco-Engenharia, se chama projeto construtivo. Né? Projeto construtivo, e não só paginação. Não se fala em paginação, projeto construtivo. Tem que estar integrado elétrico, tem que estar integrado hidráulico. O desempenho do conjunto faz parte da elevação. Se aquela parede divide permanência prolongada, se aquela parede tem uma condição de corta-fogo, ela não é só fechar ambiente. Isso aí nós discutimos muito, e daí chegou um ponto que nós entramos numa dúvida, dava vontade de não ter mais alvenaria convencional. Porque a alvenaria convencional, feita com bloco de vedação vazado na horizontal, o que é um projeto construtivo? Não tem projeto construtivo. Tu não consegue racionalizar. Tu não consegue determinar itens que tu não tem domínio nenhum. O cara vai quebrar por conta dele, vai rebocar por conta dele, espessuras vão ser definidas por conta dele. Não tinha como nós ter esse controle. Isso na discussão foi muito importante essa pergunta. Isso, olha, pessoal, a gente no sistema racionalizado nós conseguimos definir parâmetros, né, e não só paginação, tá, pessoal? Integração de projeto. Integração com todo, tá? Com fixação de portas, cerâmica. Então é um conjunto, é uma complexidade um pouco maior que simplesmente construir uma parede. Isso é válido não só para alvenaria, é válido para steel frame, gesso acartonado, com fechamento, divisórias leves, para qualquer um desses sistemas. Mas para alvenaria isso aí foi muito discutido. E nós, em sistema racionalizado, alvenaria racionalizada, nós conseguimos discutir isso. Na convencional, não conseguimos discutir isso. Muito bem. Bom, pessoal, nós temos que encerrar essa nossa primeira parte. Eu quero agradecer muito aos nossos palestrantes. Acho que o nível técnico aqui foi lá nas alturas, né? Ele gerou uma série de reflexões.